né? Sim. O que foi, João? O que aconteceu? Você está reclamando? O que foi, gente? Quantas carinhas Passa tristes? 50 em cada um. O que aconteceu? Por quê? O negócio é fácil desse. O que foi, minha gente, que teve aí? Vamos com minha avó, professor. Aí depois tá com a coluna doendo, não sabe por quê. Aí ela fica com a coluna doendo. Oi, Bia. O que foi que teve? Tudo certo, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Vamos. Ops. Vamos continuar nosso assuntinho. Nicole, deve sair de tarde, tenha paciência. Nós acho que não vai sair Oi, agora de tio. manhã. Ô, Giovana, acho que vai A sair de internet tarde. caiu. Tá certo. Tenha paciência, Nicole. Acho que de tarde sai. Não acho que vai sair agora de manhã, não. Vai De ser tarde, de tarde de boletim, professor. Luciano disse que ia sair hoje, dia 13, né? Mas deve ser de tarde, não deve ser agora de manhã, não. Deu às 6 horas de tarde, depois às 2 horas, das 2 horas para frente, 6 horas. Agora acho que é difícil sair, né? Bom, vamos agora ver. Quem quiser acompanhar no livro, começa a página 104. Vamos começar a ver algumas doenças que estão ligadas a. Que estão ligadas, não, que tem vetores, né? Ou seja, aqueles organismos que transportam agentes causadores de doenças. E que esses vetores eles têm relação com a água, né? Que realizam parte do ciclo deles reprodutivos dele na água, né? Os vetores, não os agentes etiológicos, né? Então, algumas doenças elas são transmitidas, né, via agentes etiológicos que estão presentes em vetores, né? E esses mosquitozinhos eles precisam se reproduzir na água, né? Então, a gente tem algumas doenças que seus agentes etiológicos, né, são transmitidos ou transportados por vetores que são mosquitos, e esses mosquitos que eles se reproduzem na água, né? Uma das medidas profiláticas e uma das maneiras mais eficientes para evitar essas doenças é justamente controlar os vetores, né? Se você controla os vetores, você controla, consequentemente, o agente etiológico não vai passar para você porque você controlou o vetor. E uma das principais medidas, né, e medidas profiláticas e profilaxia, né, para se evitar e se controlar o vetor, é justamente quando a gente impede o acúmulo de água em recipientes deixados, né, em espaços abertos. Né? Pneu velho, garrafa, caixa, calhas de telhados, potes e por aí vai, né? Quer que seja qualquer coisa, os potezinhos de plantas, tem que colocar areia, né, para não acumular água. Então, a principal medida profilática
evitar essas doenças justamente se você controla o vetor. E se você controla o vetor, se você controla o modo de reprodução do vetor, ou seja, se você impede que ele encontre locais para ele se reproduzir, se você impede locais para ele se reproduzir, logo você vai fazer com que esse vetor ele não vá transmitir o agente etiológico e causar a doença para você, né? Ou seja, se você combater os focos de criação, de criador, de reprodução do mosquito, você controla o vetor e nesse caso, o agente etiológico não tem como chegar em você. Porque essas doenças, elas só chegam no nosso corpo, só se desenvolvem no nosso corpo quando o agente etiológico é transportado pelo vetor. Então, controlando a população dos vetores, impedindo que ele se prolifere, você controla a doença nas pessoas, né? Mas se você está em um lugar que tem naturalmente muito mosquito, né? Em áreas de floresta, de mata, né? O ideal é que você use roupas que exponham menos o seu corpo, né? Para que os mosquitos eles não cubram bastante sua pele, né? Para que esses mosquitos, calças, roupas de manga comprida, para impedir que esses mosquitos eles cheguem até a sua pele, né? Porque os mosquitos, principalmente as fêmeas, se alimentam do nosso sangue. Então, nesse momento que ele está se alimentando do nosso sangue, ele passa para o nosso corpo o agente etiológico que vai causar a doença, né? Então, mais uma vez, volto a repetir que não é o vetor que causa a doença. O vetor ele transmite o agente etiológico, que esse sim é quem vai causar a doença na pessoa, né? Então, vamos ver algumas dessas doenças que estão ligadas a vetores, que são mosquitos que se reproduzem na água, né? A primeira que vocês estão vendo aí é a malária. Né? Esse primeiro ciclozinho que vocês estão vendo aqui é o ciclo da malária. No Brasil, a malária é uma doença que é endêmica, ou seja, que sempre tem casos de ocorrência no norte do país, né? Norte e centro-oeste, que sempre tem casos, né? Ou seja, não é endêmica do Brasil todo, é endêmica dessas regiões do Brasil, são as regiões sob influência e são as regiões da floresta amazônica, né? A gente tem uma média de mais ou menos 300 mil pessoas que têm a doença, né? A malária. E a malária, se você não tiver um tratamento adequado, a pessoa pode tranquilamente morrer, né? O agente etiológico da malária é um protozoário que a gente chama de plasmódio, certo? Então, plasmódio é o agente etiológico que vai causar malária. E o vetor da malária é o mosquito, na fêmea do mosquito, que a gente chama de mosquito prego, né? Não, a malária ela não é transmitida pelo mosquito. Quem transmite a malária para a gente é o protozoário que a gente chama de plasmódio. O mosquito é o agente, é o vetor, certo? Ele não causa doença. Ele só vai se causar doença se dentro dele tiver o protozoário, certo? Então, o mosquito prego, que a gente também chama de anófeles, a fêmea, que o macho não se alimenta de sangue, se dentro dele tiver o plasmódio, que o plasmódio, né, que é um protozoário, então o que acontece? O plasmódio ele é transmitido por um vetor, e é o plasmódio que causa a doença. Não é o mosquito que causa, não é a picada do mosquito que causa a doença, do anófeles ou do mosquito prego. Não é ele que causa a doença. É o protozoário que pode estar dentro do corpo dele, né? Que quando ele vai se alimentar, entra no nosso corpo. Aí esse protozoário, que é o plasmódio, é ele que causa a malária. Certo? O mosquito é o vetor. É ele que passa, ele transmite para a gente o causador da doença. Né? Ele não transmite para a gente a doença. Ele transmite para a gente o organismo que vai causar a doença. Né? Que no caso é o mosquito anófeles, que a gente também chama ele de mosquito prego. Só a fêmea. O macho se alimenta de frutas. Né? Ele não se alimenta do sangue. Né? Então esse bichinho, esse mosquitinho, ele vive em locais alagados, né? Regiões mais pantanosas, em matas, onde a fêmea ela desova na água. Então, quando uma pessoa é picada pelo mosquito infectado, os plasmódios, né, eles que estão alojados, eles ficam nas glândulas salivares do mosquito, do anófeles, eles vão ser injetados na circulação sanguínea. Então, à medida que o mosquito está se alimentando do sangue, o plasmódio ele sai das glândulas salivares da boca do mosquito, né, e entra no nosso sangue. Esses protozoários eles começam a se multiplicar nas células do nosso, eles vai para o nosso sangue, né?
eles começam a se multiplicar, os protozoários começam a se reproduzir nas células do nosso fígado, do nosso baço, né? E principalmente também nos glóbulos vermelhos, né? Que é como vocês podem ver aqui na imagenzinha. Então, eles podem ver aqui no fígado, no baço, o baço é um outro órgãozinho. Quando eles entram nas nossas glóbulos vermelhos, né, nas nossas hemácias, eles começam a se multiplicar, né? E aí, quando eles se multiplicam, quando eles vão sair das hemácias, eles estouram as hemácias. Ou seja, eles rompem. As hemácias são os glóbulos vermelhos do nosso sangue. Né? Eles estouram as hemácias. Né? Quando eles estouram as hemácias, eles acabam liberando uma série de toxinas no sangue da gente, que acaba provocando uma febre, que é típica da malária. Né? São febres altíssimas. A pessoa tem 40, 41 graus de febre, febres altíssimas. Né? E outra característica é que essas febres, elas geralmente vêm intercaladas a cada 48, 72 horas. Por quê? Porque é o período em que o plasmódio ele demora para se reproduzir na célula. Então, ele entra dentro das células, começam a se reproduzir, eles começam a estourar as hemácias, sai, cai na corrente sanguínea, e a pessoa tem essas febres elevadíssimas por causa dessas toxinas, né? Então é mais ou menos isso, em 3 dias que a pessoa vai ter esses picos de febres altíssimas, né? 72 horas mais ou menos. Aí depende, varia de espécie para espécie, né? Certo? A malária, além de ser transmitida pela picada do mosquito, se a pessoa receber transfusão sanguínea de um sangue que esteja contaminado com malária, a pessoa pode pegar malária, né? O bebê, o feto em desenvolvimento na barriga da mãe, pode pegar também através da mãe, através da placenta, né? E também através de seringas contaminadas. Então, a malária, se ela não for tratada, ela morre, a pessoa morre fácil, fácil. Né? E aí, como é que o mosquito pega essa bichinha quando ele se alimenta do sangue de pessoas que têm malária, né? Então, quando ele vai se alimentar do sangue de pessoas que têm malária, ele acaba trazendo junto com ele os ovócitos desse bichinho, né? Que os esporócitos, né? E que ele vai passar para a pessoa de volta, os esporos, que chama de esporozoídeos, e o ciclo se recomeça. Né? Então, o anófeles, quando ele pica uma pessoa que está com malária, ele vai carregar o protozoário de volta para ele, e aí, quando ele pica uma pessoa saudável, ele passa o protozoário para a pessoa saudável. Né? Então, o mosquito anófeles, o mosquito prévio, é o vetor da malária, certo? O anófeles, a fêmea, o macho nunca, é só a fêmea. Mas o agente, quem causa a malária é um protozoário, lembra lá que ele falou lá no assunto do simular, né? Aqueles organismos unicelulares, que tem núcleo, carionte. Então, o protozoário é o plasmódio, né? É ele que causa a malária, né? Não é o mosquito. O mosquito é só o veículo, né? Ou seja, ele vai transportar e vai transmitir para as pessoas, né, o vetor, certo? Bom, outro ciclozinho que a gente tem, que não é esse agora, que é o famoso, né? É um ciclozinho que é o ciclozinho do vetor, que é o Aedes aegypti, né? É isso mesmo? Isso, é o Aedes aegypti. O Aedes aegypti, que é o vetor de 4 doenças. Né? Vamos ver 3 primeiro. Né? Que é a dengue, a zika e a chikungunya. E ele também pode ser vetor da febre amarela urbana. Mas vamos falar primeiro dessas 3 aqui, que são 3 que são causadas pelo vírus. Né? O vírus que causa a dengue, tem o vírus e os 4 tipos de dengue, né? Dengue tipo 1, 2, 3, 4. É a dengue hemorrágica, né? Que é a mais grave. A chikungunya, febre chikungunya o vírus da zika. Né? Então, todo ano aqui no Brasil, né, milhares de pessoas elas são vítimas, né, da dengue. Né? Algumas pessoas chegam a morrer em casos mais graves, né? A pessoa pode morrer.
Isso, a chikungunya são tudo isso aí. É a exposição do vírus, e a exposição do vírus ela acontece. Uma pessoa não transmite chikungunya para outra, né? É através do vetor. O vetor que transporta o vírus, né? Da dengue, da zika, da chikungunya, e ele passa para a pessoa quando ele vai se alimentar, né? Então, o vírus da dengue, né? Ele é transmitido pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, né? Então, a Aedes aegypti transmite o vírus que vai causar a doença. Tem o Aedes aegypti e tem um outro que é menos conhecido, que é o Aedes, Aedes albopictus, que é o outro, mas o mais conhecido é o Aedes aegypti mesmo. Os mosquitos se infectam, né, com a pessoa doente, então quando o mosquito pica uma pessoa que está doente, ele pega o vírus, vai para lá no corpo dele e passa esse vírus para outra pessoa. Né? Então, a partir da saliva dele, quando ele vai picar uma pessoa saudável, ele acaba passando esse vírus para a pessoa. Né? A dengue ela pode ocorrer de maneira mais fraquinha, né, mais branda, sem muitos efeitos, né? Que a gente chama que é a dengue clássica, a pessoa tem dor no corpo, dor nos olhos, né? Então a pessoa vai ter febre alta, né? Mais ou menos uma semana depois da dengue, a pessoa que tem a dengue, nessa forma mais fraca, mais branda, né, esse sintoma passa, né? Nos casos nos casos mais graves, né? Que é chamado da dengue hemorrágica, a pessoa, além de apresentar os mesmos sintomas da dengue mais clássica, ela pode sofrer algumas hemorragias, né? Perda de sangue pelo nariz, na gengiva, no aparelho reprodutor, né? Em alguns casos, e a pessoa começa a surgir várias manchas e hematomas pelo corpo dela. Né? Nesses casos, tem que procurar um hospital, tem que ir se tratar com os medicamentos a partir da indicação médica, né? Nunca se automedicar para não ter o agravamento da doença. Né? Sim, sim, pode ser. Agora, essa parte aí, um dos principais problemas de saúde pública no mundo é um exagero. Mas ela é um problema, mas do mundo é um exagero. Tem outros problemas de saúde que são muito mais graves. Eita, começaram a furar as paredes aqui no vizinho. Certo? E aí ele vai passar a parte desse ciclo. Né? Também o mosquitinho que vai também, se todos eles vão se reproduzir na água parada, né? O Aedes aegypti é um mosquito que ele é mais urbano, né? Do que diferente do Anopheles, que é um mosquito mais de áreas de mata. O Aedes aegypti é um mosquito que ele é mais adaptado às áreas urbanas. E se acredita que tem esse nome de Aedes aegypti, se acredita que ele é um mosquito que ele foi originado Ele tem como origem lá na região do Egito, né? E no continente africano, né? E que ele veio para cá, aqui no Brasil, a parte das viagens que as pessoas falam, né? O mosquito veio junto, trouxe a doença há muitos anos atrás. É a mesma coisa que acredita que a Zika, a chikungunya, ela veio para o Brasil também. Chegou no Brasil, e algumas pessoas que o cientista suspeita foi durante a Copa, né? E vieram muitas pessoas do mundo, de vários países, e de países do Oriente Médio, de África, né? Que pode ter feito esse vírus circular por aqui, que não circulava antes, né? Só tinha a dengue e seus tipos de dengue, né? Então, várias pesquisas, elas vêm buscando novas maneiras, né, de combater a doença, mas, por enquanto, a medida que tem é de controle do vetor, né? Então, tem você não deixar água parada, tem os controles biológicos que se eles liberam no lugar uns machos que são geneticamente modificados, quando eles se reproduzem com as fêmeas, os filhotinhos não nascem, não desenvolvem dos ovos, não eclodem os filhotinhos. Mas a principal medida é assim, você tomar cada um na sua casa, evitar que se acumule água em vasos, pneus, garrafas, tampas. Vai lá, pode beber água. Se você evita esses processos, você consequentemente evita o, a proliferação deles. Mas cada um cuida da sua casa. E se as prefeituras, o governo cuidar das áreas comuns, né, praças, parques, etc., a gente consegue controlar o vetor, controlando o vetor, menos pessoas vão ter contato com o agente etiológico
que é o vírus, né? E, consequentemente, menos pessoas vão ficar doentes. E, além desse outro controle biológico que eu falei, né? De que ela gera filhotinhos, não consegue gerar os filhotinhos, tem uma também que todas as fêmeas que nascem, tem outro mosquito, todas as fêmeas que nascem sem as asas, então ela não consegue voar e, consequentemente, não consegue transmitir, né? Então isso aí são o que chama de controle biológico. Você usa o próprio ser vivo para controlar ele, né? Então, esse é um caso, né? Tem esses dois casos, né? Do macho geneticamente modificado, que faz com que os filhotinhos não nasçam, e o outro, que quando nascem os filhotes, só os machos têm asas. As fêmeas, elas não desenvolvem as asas, né? Então tá aí a apresentação, o ciclozinho de vida do Aedes aegypti, né? Como ele pode transportar dengue. Além da dengue, ele também pode causar também a febre chikungunya, que é um vírus, né? A chikungunya é uma doença causada por um vírus, que também vai ser transmitida pelas espécies de Aedes aegypti, pelas fêmeas, né? E provoca sintomas parecidos com a dengue, só que são mais agudos, ou seja, são mais fortes, né? Então a pessoa tem febre, dores no corpo, muitas dores na articulação. Quem já teve chikungunya, eu já tive chikungunya, não é legal não. Eu mesmo passei um bom tempo ainda sentindo dores, principalmente nas articulações da mão e de um dos pés, né? Eu acordava todo duro e sempre sentia dor. Foi bem uns 6 meses para essas dores desaparecerem, né? A maior nota não lembro não, viu? São muitas notas que eu corrigi, não lembro não. Eu acho que foi de dia, Pereira, mas eu não tenho certeza absoluta não. Eu acho que foi 4,2, 4,5, foi um negócio disso. Mas eu não tenho certeza não. Eu acho. Ou foi de João Pedro. Não sei, foi um negócio desse, 4,2, 4,5. 4,2 foi a maior. Eu acho que foi, eu não tenho certeza não. Viu, Vitória ou Helena? Ou foi 4,2 ou foi 4,5, eu não lembro. Não lembro mesmo. Mas foi por aí. Tá a primeira vez que. Não lembro quando você tirou, não. Não lembro. A maior parte das notas foram boas. Foram poucas notas que foram. Bem, chegaram a ser ruins, né? Foi 2,9, 2,8. Acho que foram mais ou menos as mais baixas, não lembro. Eu não lembro. Não me pergunto não, porque eu não lembro. Aí eu fico tentando lembrar e não lembro. Então a febre chikungunya, ela foi o primeiro registro dela, foi lá em 1952, na Tanzânia, né, em África, né? Que é próximo da Tanzânia, próximo de Moçambique. E aí essa doença foi se espalhando por toda a África, né, pela Ásia. E ela, hoje em dia, tem surtos, né, dela, né? Ela não vai acontecendo muitas vezes, tem surtos, né, durante o ano. Em mais de 40 países, tanto de África quanto da Ásia, né? E a chikungunya, ela vem justamente, o termo chikungunya, ela vem da expressão deles, né? Que é de andar curvado. Ou seja, a pessoa fica com tantas dores nas articulações que ela anda toda curvadinha. E foi daí que surgiu o nome, meu Deus, que é uma furadeira aqui. E foi daí que surgiu o nome chikungunya, né? Que é, significa andar curvado. Não, parou. Né, também. Vocês já estão ouvindo a furadeira, já está me incomodando bastante. Hoje ainda não tem vacina, não tem um tratamento específico para essa doença, né? Mas, quer dizer, tem um tratamentozinho, né? Mas não tem vacina, não tem nada para evitar isso. Nem dengue, nem chikungunya. E o tratamento é basicamente quase que o mesmo para dengue, né? E as medidas para prevenir as profilaxias são as mesmas da dengue, né? O outro vírus que também pode ser transmitido pelo. Então, o terceiro vírus que pode ser transmitido pelo mesmo vetor, que é o Aedes aegypti, é o vírus da Zika vírus, né? Ele é também então ele também vai ser transmitido pelo Aedes aegypti, né? Ele foi identificado aqui no Brasil em 2015, um ano depois da Copa 2014, né? O vírus Zika, ele recebeu o mesmo nome do local da origem dele, né? Ele foi descoberto em 1947 na floresta de Zika, né?
que fica em Uganda, também em África, no continente africano. Uganda fica na África, né? Os principais sintomas da zika são dor de cabeça, né? Febre, uma febre mais baixa, não tão, uma febre tão alta como, por exemplo, da dengue, da chikungunya. Ela vai causar manchas vermelhas espalhadas pelo corpo, dores leves nas articulações, se comparar com a da chikungunya, são bem mais leves, vermelhidão, né, no corpo e irritação nos olhos. Umas 20% das pessoas que são infectadas manifestam algum sintoma, né, que desaparece mais ou menos em 3 a 7 dias, mais ou menos como o ciclo da dengue, às vezes antes do ciclo da dengue, né. E a pessoa pode continuar só com dor nas articulações, mais ou menos por um mês. Né? Mas a maioria, boa parte das pessoas que tem zika não chega nem a apresentar nenhum sintoma. Né? O que a gente viu que era mais grave da zika na infecção de gestantes, né? Quando a contaminação do vírus ela passa da mãe para o feto, né? E que pode desenvolver aquele processo que, não sei se vocês lembram, que é da microcefalia, né? Que é uma condição que a cabeça a cabeça, né, e o cérebro são menores, né, do que o esperado, né, e acaba, ou seja, a cabeça não cresce e impede que o cérebro se desenvolva, né. E aí o cérebro não cresce como deveria crescer, a pessoa vai ter uma série de problemas, né. Mas essa relação ainda está sendo estudada, né. Ela foi identificada em 2016, mas ainda se vem estudando se essa relação é realmente por causa da zika ou não, né? Da mesma forma que para a dengue da chikungunya, não tem vacina e não tem um medicamento específico contra a zika, né? E a forma de prevenção, ou seja, a profilaxia, é o controle da população, né, do vetor, né, do Aedes aegypti, no caso. Certo? E uma outra doença que pode ser, que o agente etiológico dela pode ser transmitida pelo Aedes aegypti, mas o Aedes aegypti não é o principal vetor, é a febre amarela, né? A febre amarela, ela pode ter, ela é causada também por um vírus, né? Então, ali, dengue, zika, chikungunya e febre amarela, as 4 são causadas por vírus, certo? A malária não, a malária é causada por um protozoário, né, que é o plasmodium. Então ela é causada pelo vírus. Ela é uma doença que é bastante grave, né? E ela também pode ser transmitida, né? O vírus pode ser transmitido também por vetores, né? Que são mosquitos. Os sintomas mais comuns dela são febres muito altas, né? Ou seja, as pessoas têm febre altíssima, calafrio, dor de cabeça muito intensa e dores musculares, ou seja, muitas dores nos músculos. Além disso, a pessoa pode ter náuseas, ou seja, enjoo, né, que pode levar a vômito. Né? Em alguns casos, a doença ainda pode se apresentar de uma forma ainda mais grave, que pode levar a pessoa a ter problemas nos rins, ou seja, os rins pararem de funcionar. Os rins são os órgãos que filtram nosso sangue. E pode atingir também o fígado, levar à morte do fígado, ou a danos do fígado. Pode também levar se o vírus atacar com muita força o fígado, ela pode levar a um processo que os olhos da pessoa ficam amarelos e o corpo da pessoa, a pele da pessoa fica muito amarela, que é um processo que a gente chama de icterícia, né? Que vai levar esses danos ao fígado, que a pessoa vai ficando começar amarela. Por isso que chama de febre amarela, né? Porque caracteriza que a pessoa tem uma febre muito grande e muitas pessoas, na versão mais grave delas, vão desenvolver a icterícia, né? Que são os olhos ficam amarelos e a pele também fica muito amarela. Além disso, né, essa forma mais grave da febre amarela pode levar a pessoa a sofrer de hemorragias, a pessoa vai ter um cansaço intenso e pode levar muito tranquilamente, nessa versão mais grave, pode levar a pessoa a morrer, né? Quando a pessoa tem febre amarela uma vez e se recupera, a pessoa não morre, ela consegue ficar imune à doença, né? Ou seja, ela cria imunidade à doença e muito dificilmente ela vai pegar essa doença novamente. Mesmo que ela entre em contato com o vírus da febre amarela, ela não vai desenvolver a doença porque o corpo dela já criou imunidade, né?
É muito dificilmente a pessoa ficar, por exemplo, doente de febre amarela 2 vezes. Então, como eu falei, ela é transmitida por 2 vetores, porque ela tem 2 ciclos de dispersão. Ou seja, as pessoas elas podem se contaminar pelo vírus da febre amarela de 2 formas. A gente tem 2 tipos de ciclos. O que a gente chama do ciclo silvestre e o que a gente chama do ciclo urbano. No ciclo silvestre, que é o ciclo de áreas que você, quando você pega a doença em áreas que tem mata, floresta, né? No ciclo silvestre, o vetor são as fêmeas de 2 mosquitinhos. Eu acho que aqui, deixa eu ver se na apresentação tem uns dois. Isso. São 2 mosquitinhos que podem passar no ciclo silvestre. São 2 mosquitos, né? Que é o Haemococcus e o Sabetes, né? Aqui são 2 mosquitos diferentes, né? Esses 2 mosquitos, eles geralmente vivem em áreas de floresta, né? E transmitem o vírus a febre amarela. Esses 2 mosquitos, o Haemococcus e o Sabetes, eles preferem se alimentar do sangue de macacos, certo? Então, eles acabam passando a febre amarela para os macacos e os macaquinhos morrem. Mas eles podem também se alimentar do nosso sangue. Eles optam pelo sangue dos macacos, eles preferem, né? Mas se eles encontrarem um ser humano, né? Tanto o hemagogos como os sabetes, eles podem picar e se alimentar do sangue do ser humano tranquilamente. E nesse processo, se ele estiver carregando no corpo deles o vírus da febre amarela, ele vai passar para o ser humano. Então, a febre amarela ela pode atingir tanto os seres humanos quanto os macaquinhos lá no ciclo silvestre, né? Então, no ciclo silvestre, o hemagogos e os sabetes são os vetores. No ciclo urbano, que pode atingir esse aqui a maioria dos casos de febre amarela acontece no ciclo silvestre. Como é que acontece? Se uma pessoa que pegou febre amarela volta para a cidade, o que acontece? O Aedes aegypti, se ele picar essa pessoa que tem febre amarela, ele vai pegar esse vírus e ele pode passar esse vírus para outra pessoa. Né? Então, no ciclo urbano, nas cidades, a febre amarela você pode curar sozinho, né? Seu corpo cria imunidade. Peraí, só um minutinho, só não perdi raciocínio. Então, no ciclo silvestre, nas florestas, tem o Haemococcus e o Sabetes, né, que são 2 espécies de mosquito que podem transmitir. Eles transmitem mais para os macacos no ciclo silvestre, mas se uma pessoa estiver passando por lá, ele pode picar a pessoa e a pessoa ficar doente também, né? E aí, como é que começa o ciclo urbano? É quando uma pessoa doente com febre amarela volta para a cidade, ela vai ser picada pelo Aedes aegypti, e aí o Aedes aegypti começa a passar para as outras pessoas a febre amarela. Então, nas cidades, o vetor da febre amarela, quando é mais difícil, mas pode acontecer, é mais raro, né? Mas, por exemplo, se você tiver um surto de febre amarela e passar para cidades, há uns anos atrás teve, no Rio de Janeiro e outras cidades, por exemplo, no ciclo urbano é o vetor, é o Aedes aegypti, que é, como falei, um mosquito que vive mais em cidades e se alimenta preferencialmente do sangue do ser humano. O ciclo silvestre são os vetores que são as áreas de floresta, que esses mosquitinhos aí, o hemagogos, os sabetes, as fêmeas também. Eles são mosquitos que vivem mais em áreas de mata, de floresta. E eles se alimentam mais do sangue dos macacos. Né? Então, geralmente, eles passam febre amarela para os macacos. Né? Eles passam o vírus causado da febre amarela para os macacos. Mas eles também podem passar para uma pessoa, se a pessoa estiver por lá. Então, são esses 2 ciclos que a gente pode ter esse caso. Foi em 2017, 4 anos atrás, que a gente teve um surto, né, no Sudeste, que depois virou um surto que virou uma epidemia, né, de febre amarela. Né? E quase mais de 2.000 pessoas chegaram a morrer, ou se infectar, quase 500, 600 pessoas morreram. Né? E aí eles fecharam os parques, porque a primeira coisa que comecei a ver que começou a aparecer vários macaquinhos mortos nos parques, lá no Rio de Janeiro, vários macaquinhos começaram a aparecer mortos de febre amarela. Aí era o sinal de que Tio ela Dante, estava se aproximando das pessoas. Diga. só uma perguntinha. Eu tô assustadinha agora um pouco, Ah, porque, desculpa atrapalhar a aula. Então, pode... você sabe que às vezes eu faço isso sem querer. Então, sem querer querendo. Então, veja aí no seu celular se você puder, ou depois você me vê. Porque eu fui mexer agora no meu celular pra pegar um vídeo que minha avó mandou pra eu gravar o vídeo pra ela do celular dela, que ela precisava no Hum, negócio. E tá sem a câmera. Ou tá sem o vídeo. Não tá aparecendo o vídeo. não sei. E no Depois da minha eu... prima também. Do nada.
Não sei. Depois você olha no seu. Tá bom. Então, Vitória, foi a Helena que perguntou aí. Tem vacina para febre amarela, certo? Só que a vacina para febre amarela, para você prevenir a febre amarela, só que ela não é, Vitória, né? Vitória, ela não é, por exemplo, a vacina só dá nas pessoas que vivem em regiões que tem casos de febre amarela, né? Centro-Oeste, essas regiões próximas da floresta. Então, Ô, por exemplo, aqui, professor. só um minutinho, João, só para concluir aqui o raciocínio. Então, ela não dá o Desculpa. não, tudo bem, não precisa pedir desculpa não, só para eu não perder o raciocínio. A vacina era só aplicada para quem vive nessas regiões, no norte do país, que vive próximo de floresta, de matas. Ou, por exemplo, se você for viajar, então eu vou viajar para Manaus. Então você pode ir num posto de saúde e pedir para tomar vacina, para se prevenir, certo? Uns 15 dias antes de você viajar. Mas não tem uma campanha. Em 2017 começou uma campanha, principalmente lá no Sudeste, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, porque rolou esse surto e essa pequena epidemiazinha de febre amarela. Eles começaram a vacinar todo mundo. Mas você só vacina assim, em locais onde é comum os casos de febre amarela, né? Em região centro-oeste e norte, né? Por causa da floresta amazônica, regiões de mata. Aí as pessoas se vacinam mais, né? E se você for viajar para um lugar desse, mas normalmente não está dentro das campanhas de vacinação a da febre amarela. Aqui, por exemplo, quase não tem campo. Se tiver, são raríssimos os casos de febre amarela aqui em Sergipe, né? Diga, João, pode perguntar agora. Ô, professor, teve uma doença que não sei se foi em 2006, não foi em 2008, que foi igual ao Covid, para ser uma pandemia. Você sabe, Foi a gripe, foi a... gripe espanhola? Não, a gripe espanhola foi em 1920, tem mais de 100 anos. Foi a... a gripe, meu Deus, qual foi? Foi influenza? Acho que foi influenza. Foi H1N1. Foi uma gripe, né? Muito Tá forte. matando todo mundo, não foi? Morreu muita gente, mas na época a campanha de vacinação foi muito forte. Em 3 meses estava quase todo mundo vacinado já no Brasil. É, agora em 2 anos, nem a metade da população já tá vacinada. Aqui tá aqui do jeito que vai ser da Covid, câmera lenta. Só nem Professor, lá sabe nos Estados Unidos já tá vacinando criança de 12 já, anos. já, já. Mas eles também saíram comprando as vacinas todas, né? E compraram muito mais do que eles Professor, precisavam. mas por que o Bolsonaro não compra? Aí é que é uma questão do governo, né? Foi oferecido ano passado várias vezes e eles ignoraram, né? Agora Agora a família dele já tá vacinada, né? A gente não pode, mas deve estar, a né? vacina dele já tá garantida já. Eu acho que é capaz de estar, mas fingindo que não tá, né? E deve estar Mas tudo vacinadinho. ele já tá vacinado, já toma até segunda dose e tudo. Então, a questão foi essa. Aí foi o governo que não optou por adquirir as vacinas quando ofereceram, né? E só paga quando recebe, né? Ele ficava dizendo, mas não vou pagar por um negócio que não funciona. Mas não existe isso. Né? Na época estavam sendo desenvolvidas. Você só paga quando você recebe as vacinas, né? Você não paga. Tem isso tudo é regido por contrato. Ele não comprou porque não quis. E agora tá aí essa situação. Né? Em câmera lenta e ninguém nem Não, sabe. ele não comprou pensando nele, porque ele não pensa no Brasil, ele só pensa nele. Pois é. Deu para entender, gente, essas doencinhas aqui dos vetorizinhos dos mosquitos da água. Tranquilo? Deu de boa. Pronto, de boa. Pronto. Mas esse é o assunto que vai cair no simulado. Só não definir até onde vai. Né? Mas próxima semana já deve sair roteiro e vocês vão ver. Tá bom? Pronto. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quer saber alguma coisa? Não? Tranquilinho, né? Pronto. Então, pega esses 5 minutinhos aí, vão no banheiro, bebam uma água, vão lanchar.